Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Bem, o que essa questão está querendo? Tem um planeta exótico, essa questão é apresentada um planeta exótico, que é circundado por um satélite natural. E aí o que é dito na questão é que é o seguinte, que o tempo entre as fases cheia e nova desse satélite é de 58 dias. E aí, com base nisso, e sabendo que a massa desse planeta exótico é igual à massa da Terra, e muito maior que a massa do satélite, ele diz ali, ele pede para estimar essa distância entre o planeta exótico e o satélite, Bem, a questão de ser muito maior que a massa do satélite, a massa do planeta, é justamente para a gente poder considerar o quê? Que o centro de massa do sistema planeta-satélite é o centro de massa do próprio planeta, Deixar esse planeta fixo. E aqui temos representar seu satélite natural. Como ele fala da diferença de tempo entre as fases nova e cheia, estimando que distante disso tenha uma estrela e que esse planeta esteja orbitando essa estrela. Bem, aqui seria a fase cheia, quando o satélite está em oposição, está entre a Terra e o Sol, está aqui a fase nova. Ou seja, o que ele está dando é o intervalo de tempo de meio período de rotação, E a gente precisa do período todo. Ou seja, aqui o período de rotação desse satélite vai ser de não 58 dias, mas de 116 dias. Vamos colocar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui esse planetinho, o solzinho. Pois bem, como é que a gente vai descobrir isso? Claro, aqui deixa eu só consertar aqui, porque considerando a órbita circular, esse cara tem que estar exatamente aqui, Bem, vamos chamar isso aqui de R, que é a distância entre o satélite e o planeta. E o que está governando ali esse movimento circular, A força gravitacional entre os dois. Então a gente tem constante gravitacional, massa do planeta, massa do satélite, divididos pelo quadrado da distância. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a força centrípeta, Isso aqui vai ser a resultante centrípeta, vai ser a massa do satélite, velocidade ao quadrado divididos por R. Lembrando que a velocidade no movimento circular pode ser calculado pela 2πr sobre t, o período. Então isso aqui, a gente pode ainda simplificar cortando essas massas e substituindo ali V por essa expressão aqui. Vamos ter VG emissão R quadrado igual a, 2π ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado. Aqui vai ficar um R quadrado, com esse R vai ficar então só R. E embaixo T ao quadrado, certo? Bem, daí jogando esse carinha para cá e isolando R, vamos ter o seguinte, R ao cubo vai ser igual a G emissão T quadrado divididos por 4π ao quadrado. Então a distância entre eles vai ser o quê? A raiz cúbica dessa expressão. Daí, claro, isso aí acaba sendo uma sacanagem ali da prova de ter que fazer esse cálculo, Mas enfim, daí a questão é brincar de aproximar, Porque aqui, G, ali a questão informa que é 6,710 a menos 11, tá lá no início do enunciado da prova, não da questão, na prova. A massa, que é a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Aquele T ao quadrado, como a gente está trabalhando aqui, certo, em unidades de metro, temos que passar esses 116 dias para segundos dentro do SI, para bater com as unidades todas. Então vamos ter 116 vezes 24 horas vezes 3.600 segundos cada hora, ali ao quadrado. Isso tudo divididos por 4π ao quadrado. Daí bem, o que é ideal fazer aqui, para facilitar um pouco? Já que a questão está querendo saber mais ou menos a ordem, termos de ordem de grandeza, fica também um pouco ruim, porque ali a gente tem 1, 2 valores próximos,
Então, bem, a gente pode tentar arredondar, né, para aproxima esse aqui para 120, esse aqui para 25, esse para 13.500, certo? Esse π quadrado pode ser aproximadamente 10, dá para fazer essas aproximações para achar um valor próximo ali. Ver se deu muita, né, discrepância ali entre um e outro, certo? Pode ter que fazer de uma maneira mais detalhada, mas não é o caso aqui na questão, né? Bem, com essas aproximações, consegue ter um valor muito próximo do valor exato, né? Que aqui tu vai achar um valor aproximadamente 1,10 na 27 metros, tá? Dentro de... fazendo esse cálculo, fazendo a raiz cúbica disso, tu vai ter 1 vezes 10 na 9 metros, o que bate ali com a letra B, tá? Uma outra forma que daria para fazer, certo? Que seria bem, dizendo que esse planeta exótico é a própria Terra e que daí a gente tem um satélite natural, que é o que a questão informa, e comparar com o que seria a nossa Lua. E usar a terceira lei de Kepler, né? Que o que a terceira lei de Kepler fala, né? Que é alternativa. Vou botar aqui, certo? Tu tem o seguinte, que é r² por t ao quadrado, é uma constante, ou seja, o r desse satélite ao cubo pelo t desse satélite ao quadrado vai ser igual a o raio da Lua ao cubo pelo período orbital da Lua ao cubo. Que aí são informações que é importante a pessoa às vezes ter de cabeça, assim, ainda mais para essas questões, e comparando com o ano passado, eles acabaram cobrando algo que facilitava sabendo isso também, né? Só que falava de velocidades de escape. Mas bem, essas informações sobre o sistema Terra e Lua é importante ali, né? Um deles o que? Esse raio da Lua, a distância, melhor dizendo, entre a Terra e a Lua, que é de 3,810 na 8 metros, tá? Ou 3.800 mil quilômetros, e o período orbital da Lua é que de aproximadamente 29 dias, um mês, né? Ah, são informações interessantes. Que daí, se a gente comparar lá com 116 dias, o período da satélite é de 4 períodos orbitais da Lua, né? Então a gente poderia jogar isso aqui. E aí o que seria o nosso raio do satélite, né? O raio de órbita do satélite. Raio da Lua, os 3,8 na 8, vezes a raiz cúbica de quê? De 4 ao quadrado, né? Ou seja, teríamos a raiz cúbica de 16 vezes 3,810 na 8. Essa raiz cúbica daí, ó, é uma coisa um pouquinho mais fácil de aproximar do que fazer todo esse monte de operação, né? Que isso aqui dá para dizer aproximadamente 2,8, dando aqui um resultado de aproximadamente 0,9510 na 8 metros, que é bem próximo de 1,10 na 9. Tá? Certo? Que daí continuaria batendo na letra B. Claro, poderia confundir ali com esse aqui, mas não é o caso, né? Que aqui é 8,10 na 8. Aqui a gente tem 0, opa, desculpa, aqui é o 9. 0,9510 na 9. Tá? E aqui dá 2,5, isso aqui vai um pouquinho mais de 10. Certo? Bem. Então, bem, gente, essa foi uma maneira alternativa de chegar ali na letra B, né? Claro, com base em valores que a pessoa já saberia, mas que não é informado na prova. Porque daí a maneira como, né, se esperaria na prova, acredito que não, seja justamente fazer esse montuado aqui de operação. Mas bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.